Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem as bênçãos do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz pensar. A multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Nesse lugar é o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Boa noite para todos. Celebremos nesta noite pela família Vergine, pela família Castro Oliveira, pela família Veloso e por todos aqueles que conosco neste momento estão interligados pela rede social do Facebook. Hoje vamos rezar também pela família de Jotinha, que deixou de viver no meio de nós ontem. Rezamos também pelas pessoas que estão à frente da Covid, as pessoas que estão lutando para sobreviver e aquelas que estão naturalmente ajudando as pessoas a melhorarem a vida. Pelo Facebook chega a intenção de Dinalva Campos. Peço que cure as dores da alma, do corpo também, Senhor. Rita Guerra, coloco como intenção a minha família e a descoberta de uma vacina segura e eficaz para imunizar todos os povos. Lene Amorim pede oração pela vacina contra a Covid para salvar o mundo. Ana Maria de Paula pede oração por toda a sua família Santos e pela saúde de sua mãe. Binha Magalhães pede oração pela saúde de todos nós. Elza Maria pede oração por fim dessa pandemia, que Deus nos proteja. Amém. Colocadas as nossas intenções, invocamos a presença do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, chegamos ao sábado e toda semana celebramos a Eucaristia como uma graça, como um dom, como uma dádiva divina. Aproveitemos este momento para reconhecer as nossas culpas, as nossas faltas e nos arrependermos dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos serem como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, a leitura desta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais uma vez, me enviastes o que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora, tenho tudo em abundância, tenho até de sobra, desde que recebi Epafrodito, vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. Nós a vimos no princípio, teu poder nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, quando é fiel nas grandes coisas, também é fiel nas grandes coisas. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes coisas. Por isso, e se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é do outro, quem vos dará aquilo que é vosso? Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus.
Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sob as asas de Paulo, que ainda continua a refletir sobre a comunidade de Filipenses, hoje ele se alegra no Senhor porque ele, que estava passando uma certa dificuldade, foi, não pela primeira vez, mas outras vezes, quando estava em Tessalônica, ele recebeu da Macedônia, que é a igreja menor, uma grande ajuda para manter-se e manter alguma comunidade que de fato era necessária naquele momento. E por que Paulo se emociona dizendo: olha, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim? A partilha na igreja é uma coisa muito antiga, né? É desde o tempo de Jesus que Jesus aprendeu, ensinou na sua comunidade a partilhar. Depois vamos entrar no clima dos Atos dos Apóstolos, onde tudo era em comum, por isso não tinha miseráveis entre eles. Paulo aqui retoma essa temática com uma apreensão muito grande, porque algumas comunidades que tinham um poder maior, que tinham de fato uma quantidade maior de bens, acabou rejeitando a proposta e se fechando em si. É como eu disse ontem, os bens da igreja não tem dono, é da igreja enquanto igreja. Isso é, como eu disse ontem, o pároco não é o dono do bem da comunidade dele, o bispo também não, o papa também não, porque aquilo ali a igreja usar, passar o tempo e depois, quando chegar outro, fazer a mesma coisa. Então, quando a gente se apega e começa a pensar que é dono, nos tornamos todos egoístas, medíocres, mesquinhos e não temos a capacidade de partilhar. E o que é que prevalece nessa ideia? O orgulho se faz presente como um mandamento, uma ordem do ego. Diz: olha, é meu, não dou a ninguém, quem quiser que lute, por aí vai. Essa forma extremamente, eu diria, mesquinha, burlante de pensar, é uma forma esquizofrênica, porque uma pessoa que precisa estar doente nem sabe. Paulo vai retomar essa alegria de ter sido servido, ele que passou a vida toda servindo as pessoas, e diz: olha, não é por necessidade minha que eu vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Pela sua caminhada de mais de 25 anos, Paulo passou por todas as experiências humanas, inclusive aquela de acordar um dia e não ter nada para comer, que é, do outro lado, a experiência de muita gente no mundo de hoje. Hoje as pessoas ainda morrem de fome, curiosamente, depois de tanto tempo, as pessoas ainda morrem de fome hoje. E ele conseguiu se adequar, isso é, a couraça missionária, essa vida no Espírito, essa abnegação que Paulo viveu, inclusive muitos apóstolos viveram, ensinaram essas pessoas que com Jesus não tinha banquete. Na casa dos outros, na casa de Zaqueu, Mateus, mas o dia a dia era muito duro. Se não tivesse comida, ninguém comia, se não tivesse doação, não comia. Jesus os educou, assim Paulo segue, na sua experiência pessoal, essa linha de se saber cada vez mais apreciar a abundância como também a miséria. Saber lidar com isso sem reclamar, sem ofender, sem blasfemar, muito menos ir contra Deus ou ir contra o próximo. Ele aprende a se adequar pelos anos vividos fora de Jerusalém, onde tinha muitos amigos importantes e ricos, e essa experiência de Paulo aqui ele relata
como um verdadeiro testemunho, né, de uma vida de braçal pregador do Evangelho. Que às vezes tem alguma coisa, às vezes não tem. Disse Paulo, olha, Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim nessa relação de crédito, ou seja, nessa partilha das coisas que se tem para ajudar a missão de Paulo, na colaboração. Não se fala necessariamente de dinheiro aqui, mas de elementos que ajudariam Paulo na sua caminhada, né? De coisas que são fundamentais, como por exemplo uma roupa, um chinelo, comida, alimento, sustentar, que estava com Paulo. Depois de Paulo ter acreditado, né, essa grande caridade dos nossos irmãos da Macedônia, desse crédito, né, ele diz, olha, já em Tessalônica, que é a primeira comunidade que Paulo vai fundar, 55 depois de Cristo, mais uma vez me enviaste o que eu precisava. Se ele estava em Tessalônica, lá, lado da Ásia, então os macedônios, que é a igreja que tem dinheiro, que tem posses, mais uma vez voltou a ajudar Paulo para que ele pudesse de fato manter suas necessidades em dias. Vai dizer o Evangelho, né? O próprio Jesus, que o trabalhador é digno do seu salário. Todo aquele que serve a Deus tem que ter um salário para se manter. Não fala de riqueza, eu falo de algo que dê o seu sustento e que ele possa agradavelmente viver a sua fé com uma qualidade de vida que seja de fato compatível com a sua vida de pregador do Evangelho, com a sua vida de sacerdote, de profeta, com a sua vida de missionário, porque senão chega uma hora que as pessoas vão cansar. Todo homem precisa da sua dignidade completamente reintegrada, justamente protegida, para que ele chegue e faça o que Deus pediu. Lembrando aqui de São Tomás de Aquino, que ele já dizia, não adianta pregar o Evangelho para a pessoa que está com fome. Primeiro você alimenta ele, depois você vai pregar o Evangelho. Só assim ele vai compreender, vai ter força e lucidez para entender o que você está falando. Então, da Macedônia, né? Essa igreja, de qualquer forma, que tem um certo poder econômico agradável aos olhos de Paulo, né? É uma igreja que está bem estruturada. Agora tenho tudo em abundância, disse Paulo. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício e aceito agradável a Deus. Então Paulo aqui reconhece a grandeza da partilha na caridade. Isso deve alimentar muito a igreja pelo mundo inteiro. As igrejas que têm mais condições, europeias, as igrejas estados-americanas, os católicos dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, né? Alguns do Oriente, ajudam muito as igrejas da África, da América Latina, da América do Sul, né? da Tailândia, da Índia, né? E aí, nos anos 80, 90, será muito consistente. Hoje, com essa crise, né, se faz aquilo que se pode fazer, mas a igreja não deixa de ajudar, sobretudo com esse Papa, que ele é muito rígido nessa questão da partilha, essa questão de ser justo, de ser honesto, de ser eco diante das coisas divinas e diante, sobretudo, das propriedades e das coisas que a igreja de Roma tem para ajudar as pessoas que estão fora dela, isso é, fora daquela região geográfica. E diz Paulo, em agradecimento, o meu Deus proverá esplendorosamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aqui, o que Deus provê, Paulo fala mais na limitação espiritual, riquezas, né? Riquezas é que já proverá de todas as necessidades em Cristo Jesus. E se você dá um pulo no Evangelho, vai ver que Jesus diz, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, estritamente, não se trata apenas de bens espirituais, mas também de bens espirituais e de bens materiais. Essa é uma promessa do próprio Jesus.
Então a igreja não pode ser alguém que vive como anjo. A igreja tem despesas, tem patrimônio para manter, porque a história dela que chega até aqui é essa, ela não vai mudar. Às vezes você já vê as pessoas dizem, mas a igreja é rica. Aqui tá. Não, mas esquece essa bobagem, que é muito na tendência da crítica evangélica ou do ateísmo prático, né? Não é nada disso. A igreja, a grande riqueza da igreja é de fato o patrimônio tombado, é o patrimônio do mundo. Ninguém pode tocar. As grandes igrejas que vieram de príncipes, de reis, de imperadores, não se pode tocar porque é patrimônio tombado, é patrimônio da humanidade. Então ninguém pode tocar. Mas é claro que a igreja como essa, que tem 2000 anos, não poderia viver na míngua, porque isso seria um total fracasso na administração. Uma igreja que é no mundo inteiro, ela tem condições de se manter. Ela tem fiéis no mundo inteiro. Então, os fiéis que ajudam a igreja sabem muito bem o que estão fazendo. Não se trata, naturalmente, de levar uma questão de natureza política rica ou pobre, nada disso. A igreja procura ser a mais justa possível na administração dos bens que a ela foi confiado. E aqui, como eu disse ontem, né, a questão do Papa, da Santa Sé e dos tribunais que, em necessidades, podem punir aquele que, por própria vontade, acabou lapidando ou depredando o patrimônio eclesiástico. Diante desse quadro, Paulo agradece. A partilha sempre nos leva a reconhecer que o outro precisa e eu que recebo a reconhecer que o outro é bom, que o outro faz parte da minha vida e a minha existência sem ele me deixaria um pouco mais pobre. Não porque me ajuda, porque ele é parte da minha família chamada família cristã católica. Portanto, a primeira leitura de hoje quer nos mostrar como é importante que as paróquias mais ricas pudessem ajudar as mais pobres, as comunidades mais ricas pudessem ajudar as mais pobres, as dioceses mais pudessem, porque essa partilha, sobretudo no dia de hoje, ela se torna ferozmente fundamental para que não haja, como disse os Atos Apóstolos, para que não haja necessitados entre eles. Portanto, agradeçamos a Deus por esse grande ensinamento que Paulo nos concede na sua experiência de saber viver na pobreza, na miséria e também na abundância. Ele aprendeu isso com a experiência da dureza da vida, da perseguição, né? A dureza da vida de, na missão, não encontrar nada, dormir com fome, acordar e não ter o que comer, pedindo esmola às vezes para comer, porque não tinha como se manter. O Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Se você der uma olhada, né, no Evangelho de ontem, era a questão do administrador, né? Onde era Lucas 16, 1 a 8, hoje é Lucas 16, 9 a 15, continuidade. Então continua o tema, né, do administrador. Esse administrador, dizia ontem, ele primeiro que a administração é uma coisa de confiança. E que ele passa, o administrador passa por dois grandes perigos. Primeiro, o perigo do pecado da imoralidade econômica, isso é, de desviar, de pensar que é seu. E o segundo perigo é aquele da falta de capacidade para administrar e aí perder o que foi dado na administração. Se de um lado a expressão do texto é profundamente material, do outro lado é uma leitura espiritual, se a gente não souber administrar os dons que Deus nos deu, os bens espirituais, nós perderemos, porque como eu disse antes e ontem, né, o grande administrador é o homem sábio, que não vai dilapidar o patrimônio eclesiástico, mas vai ter o dom de somar e multiplicar. Nunca, jamais, o dom, que não é dom, né, de perder, dilapidar ou desviar, porque ele vai enfrentar os crivos da Santa Sé por base dos tribunais,
onde tem no seu grande coração o direito canônico e o direito eclesiástico positivado. E sobretudo aquele penal. A Igreja, com o Concílio de Vaticano II, deu uma guinada para um direito mais pastoral. Mas não significa que a força jurídica, a eficácia na hora de punir, não seja real, né? O direito canônico não morreu, está lá, sobretudo na sua área processual e penal, na sua área de direito público e direito privado, né? Na sua área de direito positivo. Então a Igreja tem que se proteger com essas normas jurídicas, daquela de natureza divina, para não permitir que os espertalhões que estão dentro ou fora da Igreja usurpem os bens que são de todos. Então, o que é que nosso Lucas continua dizendo hoje? Ó, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles receberão em mora da terra. Foi aquilo que pensava o administrador que foi demitido ontem. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. É uma lógica aqui. Talvez necessariamente não. Às vezes o cara é infiel aqui, mas lá ele pode ter tomado uma surra, alguma coisa, pode ter mudado de vida, sempre se pode mudar. Mas o autor lembra que isso parece um contágio. Quem é infiel numa coisa pequena, jamais poderá ser fiel numa coisa grande. Então, de qualquer forma, ele generaliza a realidade e traz para os cristãos a responsabilidade de saber, com fidelidade, na confiança que foi depositada nele, administrar os bens da igreja, com serenidade, né? E com sabedoria, fazê-los somar e multiplicar. Nunca perder, porque administrar, como eu dizia ontem, é um dom, né? E é um cargo de extrema confiança. Você tem nas mãos bens que são de milhares de pessoas, né? A Igreja Católica tem 1 bilhão, 350 milhões ou mais de pessoas. Qualquer centavo que entra para ela tem que prestar conta. E aí, prestar conta não só a sua consciência, mas o conselho que tem ao redor, papa, bispos e padres, que o famoso conselho econômico, que vão não só na prestação de contas, mas dirimir, direcionar para onde vai o dinheiro que a igreja recebe. Se vai para manter patrimônio, se vai para ajudar nas missões, se vai para... Aí a igreja, na sua soberana inteligência e, de fato, apostolicidade, que decide o que se há de fazer na mais pura ética, na mais grandiosa equidade, fazendo disso uma forma de justiça dentro do reino de Deus. Então, o nosso Lucas deixa claro, né, que o resultado de ontem do administrador que é esperto pode favorecê-lo lá amanhã, mas como eu dizia ontem, a questão não é moral, não é que o dono aprovou a desonestidade do administrador. O dono apenas aprovou a esperteza dele. Porque, como eu disse antes, no mundo de Lucas, a sua igreja tem certos patrimônios e que aqueles que estavam administrando estavam roubando. Poderia ser cristãos, poderia ser pagão, não importa. O fato é ter essa constatação que muitos bens da igreja e muitas coisas foram perdidas, como na história em geral, né? Às vezes a mudança de um regime político, com novas regras, o cara passa muito e roupa da igreja patrimonial B ou C. Então a igreja está sempre muito de olho para que a sua legislação universalizada não permita que os desonestos, aproveitadores, né, aqueles que são de fato os espertos, possam tirar dela um patrimônio que é exclusivamente dela, porque foi doada para ela e que ela pudesse manter com dignidade. Diante desse quadro,
o nosso texto vai dizer, olha, e se não sois fiéis no que é dos outros, como vos dará aquilo que é vosso? Poucas palavras, a questão de fidelidade e infidelidade, porque é um cargo de confiança. E todos os homens, com suas santidades e tentações, podem errar. Podem, por um certo momento, fraquejar. Não é uma novidade. Mas a igreja se cerca de todo o arcabouço jurídico pastoral para evitar que isso ocorra. Nem sempre é suficiente. Mas hoje, com tudo que você faz, corre e se espalha rapidamente por causa de uma realidade midiática, então a igreja se reforçou muito bem, sobretudo na aplicabilidade do direito mediante certas circunstâncias que estão às vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que está lá na cúpula, que está lá de fato, dentro daquele elemento que administra no mundo a igreja. É muito bem sabedor, por isso toma as providências. Aí Jesus chama a atenção de administradores que são gananciosos, se referindo aos fariseus e sua ganância por dinheiro. Diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Você vai cair na idolatria se você servir a dois. Então você, de fato, ou se apegará a um ou desprezará o outro. Por quê? O amor não é igual para todos. Eu não posso amar a Deus com o mesmo amor que eu amo o dinheiro. É diferente, né? Como o dinheiro dá maior visibilidade, como o dinheiro é que eu consigo conquistar a vida dos meus sonhos, então naturalmente eu vou excluir Deus da minha vida. Esse que é o perigo. Ou vou deixar Deus como um anexo na minha dor, chamo ele para me ajudar. Como se Deus fosse um meninozinho, coitado, que pudesse enganar. Do outro lado, eu estou querendo chamar a atenção porque isso aqui é muito sério, né? Não poder servir a Deus é o dinheiro. O dinheiro, como dizia minha avó, é o mal necessário. Sem ele você não pode se manter. Não pode comprar, pagar, comer, beber, viver, né? Tem que ser um exercício muito grande para não deixar que o dinheiro, sobretudo exercício interior, né? Moral, que vai nos ajudar a fazer com grande clareza essa separação entre Deus e o dinheiro. Mas nem todos conseguem, infelizmente. Aí Jesus abre o seu leque de críticas contra os fariseus que eram, olha a expressão, amigos do dinheiro. E esses amigos do dinheiro, só lembrando que Jesus tinha dito, dai a César o que é de César quando cobrar imposto a ele. E foi Judas que traiu Jesus porque o vendeu por 30 moedas. Então o dinheiro sempre, a nossa falha humana no dinheiro é a seguinte, que a gente sempre acha que o dinheiro, a gente sempre justifica o lado bom do dinheiro. A gente sempre exalta o lado bom do dinheiro, de tal forma que a gente sonha ter muito dinheiro para fazer bem a isso, aquilo, aquilo outro, mas na verdade nós esquecemos o lado podre, criminoso, assassino do dinheiro. O lado da ganância, do ódio, da mortandade do dinheiro. O lado da fome, da miséria, das doenças, das dores que ele provoca. Então o dinheiro tem que ser visto na sua globalidade, não só no seu lado bom. Eu trabalhei, tenho direito e tal, mas ele também tem um lado podre. Esse lado podre é muito ligado aos gananciosos, ambiciosos, a pessoas que movem, às vezes, centenas e milhares de dólares, de euros, de reais. Então, Jesus aqui faz essa crítica severa, primeiro porque dinheiro e religião não combinam muito bem. O dinheiro e pastor, né? Digo agora no meu ponto de vista, eu não gosto muito de lidar com dinheiro na minha comunidade.
eu coloco algumas pessoas na frente, eu sempre trabalhei, foi assim. E elas comigo administram. Eu não quero pegar um centavo. O que eu quero é aquilo que é meu. Acabou. Porque eu tenho plena consciência que o dinheiro não é um bem absoluto e que ele não vai me ajudar a crescer espiritualmente. Pelo contrário, muitas vezes ele é uma ameaça, porque me deixa tão preocupado, tão, de fato, desatento, que eu acabo até mesmo me escravizando por causa dele. Indo celebrar com a cabeça, pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou ter o dinheiro, o que é que eu vou fazer, essas coisas que são normais no ser humano e que não são tão normais para os sacerdotes. Aí Jesus, abrindo essa crítica, os fariseus riam de Jesus. Isso é, esse riso satânico, né, sarcástico, diabólico, é para comprovar que de fato eles amam, adoram o dinheiro. Por isso Jesus deixa claro a sua comunidade: vocês não podem amar a dois senhores. Não podem amar a Deus e ao dinheiro. A comunidade de Jesus é a comunidade que lembra a pobreza, a dinâmica dos irmãos de Israel que vieram fazendo esse êxodo até chegar onde estava. Uma comunidade que ela é nômade e vive das doações de pessoas que nem sempre é necessariamente dinheiro. Às vezes é comida, é alimento, é uma telha, é alguma coisa qualquer. E Jesus continua a sua denúncia dizendo: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Isso é, Deus sabe muito bem quem são vocês. Pode até fazer todo esse teatro externo para se esconder. E Jesus continua: o que é mais importante para os homens é detestável para Deus. Isso é, todo aquele que pensa que o dinheiro tem em si um poder e um valor absoluto, isso se torna detestável para Deus. Porque Deus não ama o dinheiro. Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado. Porque é o pecado que mata o pecador. Então Deus ama o homem, mas não concorda que o homem coloque o dinheiro acima dele ou de todas as coisas que ele crê. Por isso a frase é pesada, é uma condenação, é detestável aos olhos de Deus. Isso é claro que Lucas está medindo aquele grupo específico dos fariseus, porque ele conhece muito bem. As informações que ele tem são informações privilegiadas. Não quer dizer que não sirvam para nós. E essa acusação, essa veracidade de controle, não quer dizer que não venha e não nos faça refletir. É claro que nos fará refletir, porque os homens não mudam comportamento diante do dinheiro com facilidade, sobretudo quando é muito dinheiro, né? Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho, pedir ao Senhor que purifique o nosso coração, a nossa alma, dando-nos a graça cada vez mais de nos desapegarmos das coisas que são detestáveis aos olhos de Deus. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor,
Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Eu te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho, que era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja reunida pela unidade da Trindade é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. A ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, tantos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, sobretudo os nossos parentes, amigos, pessoas que nós amamos e que hoje se encontram na vossa glória. Que elas recebam as nossas orações. E todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, onde quer que estejam, saudai-vos uns aos outros na paz do Cristo nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra
e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Diante desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Como o Pai que me enviou é a vida, e eu vivo pelo Pai, diz o Senhor, assim quem come a minha carne viverá por mim. Oremos. Ó Deus, que frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, a missa da comunidade de Santo Expedito, às 8 horas da manhã. Estejam presentes para rezarmos uns pelos outros na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus da proteção, do amor, o Deus da esperança, o Deus da certeza e da alegria vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar na tua casa. Que o Senhor hoje visite a sua casa, passe em sua casa, abençoe a cada um que está na sua casa, com toda a sua família. E amanhã, diretamente ao Santo Expedito, a missa às 8 horas da manhã. Fica com Deus, tenha uma excelente noite. Bendigamos ao Senhor.
Demos graças a Deus.